sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Flávia Porto, para quem não me conhece, e no episódio de hoje eu vou entrevistar, terei um bate-papo aqui bem legal com o Roosevelt Feitosa. Ele é especializado em hipnose, hipnoterapeuta, teve uma transição de carreira bem interessante, ele vai contar tudo aqui pra gente, vai contar o que ele faz, como funciona, e vamos fazer até um testezinho assim para ver como que funciona a hipnose. Fica comigo, até já! Olá, hoje a gente tá aqui com o Roosevelt. Olá, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por aceitar meu convite. Obrigado pela oportunidade de vir aqui dividir um pouco do conhecimento. Eu gosto muito de falar e gosto muito de contar a história da minha vida. É longa, né? São 45 anos para resumir aqui, é muito tempo, né? Muito tempo você de acha? história, né? Tem problema, a gente põe um vídeo lá de 2, 3, 4 horas no YouTube, ou a gente faz assim... parte 1, parte 2, entendeu? Verdade. A infância, a adolescência. Vai virar um best-seller, tipo... Uma série, uma série. E aí, vamos lá, me conta, quem que é o Roosevelt? Bom, eu nasci em Manaus, né? E fiquei 3 anos em Manaus. Meu pai era militar, então ele vivia se mudando, né? E de Manaus a gente foi para Brasília, onde eu vivi boa parte da minha vida, né? E de Brasília eu tive a oportunidade de viver em outros lugares, né? Em Recife, Belém, São Paulo, Fortaleza, né? Por conta do trabalho. Então eu sempre gostei de viajar, de estar em vários lugares, né? E vim para os Estados Unidos, né? Tem 2 anos que eu estou aqui. 1 ano na Flórida e 1 ano na Califórnia. Eu sempre tive essa vontade de viver fora, de ter outras experiências, né? Que legal, provavelmente isso estava escrito no seu mapa. E o interessante é porque eu sempre fui curioso pelas coisas, eu sempre tive a vontade de aprender, né? Então na minha adolescência meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade, então eu sempre busquei formas alternativas de ter uma profissão, de ter uma habilidade, né? E sempre fui muito só eu, né? Buscando formas de viver. Então eu não tive condições de pagar uma faculdade quando eu terminei o meu 2º grau, então fui fazer cursos, vários cursos técnicos, né? E sempre busquei atuar nas áreas que me dão prazer, que me fazem bem. E são áreas diversas, assim, são bem diversas, diga. Estava em busca do sentido para a sua vida, né? Isso. Do seu, como dizem, né? Da sua missão de vida. Ainda isso bem que você tinha essa consciência desde jovem, né? Porque muitos jovens vou falar gasta não, porque nada é perdido, mas empenham, né, tempo, energia e dinheiro numa faculdade, que depois que termina fala assim, mas não é isso que eu gosto. E é muito difícil ter 18 anos e saber o que quer. Sim, é bem difícil. Eu trabalhei na área de vendas, comecei minha carreira em loja de shopping, loja de CDs, né? Sou um apaixonado por música. Que legal. E aí fui para a área de turismo e hospitalidade, fiz curso de guia de turismo, trabalhei como guia de turismo muito tempo, me formei em turismo, que é uma coisa que eu sou apaixonado também, né? E paralelo a isso comecei minha carreira no mercado de tecnologia da informação, né, como operador de telemarketing, alguns anos atrás, né, por volta dos anos 2000, 99, né, e fui me desenvolvendo dentro dessa área, sempre muito apaixonado por tecnologia, inovação e tudo. E aí, ao longo desses anos, tive a oportunidade de ocupar diversas posições, né, e aí, por fim, de 2009 até 2017, né, eu tive a possibilidade de ocupar um cargo executivo numa empresa de TI, né, grande empresa de TI. Aí fui diretor regional, e aí começou a vida, né, de adulto, né? E muita viagem, eu viajei 1.500 trechos em 3 anos e meio. Então tinha dia que eu fazia 5 trechos, né? Então tinha dia que tomava café numa cidade, almoçava em outra, jantava em outra, ia dormir em outra, e fiquei assim boa parte do tempo. E aí me casei. Minha esposa engravidou, né, de gêmeas, então pra gente era uma coisa assim sensacional. E com 5 meses de gestação ela perdeu. E aí quando ela perdeu eu estava numa reunião de trabalho, e aí isso foi em 2013, e aí a minha cabeça começou a mudar sobre qual é o sentido da vida, né, o que te faz feliz, né, o que você busca para se realizar. É o trabalho, é o dinheiro, é status, é poder, ou é o fato de você estar com a sua família, de curtir os filhos, né? O que é mais importante. E aí isso me deu um start,
E eu continuei ainda na empresa, no trabalho. Em 2015 eu falei para minha esposa, olha, eu vou fazer transição, eu vou sair, não dá mais para mim, eu estou esgotado fisicamente. Fui internado 3 vezes por suspeita de derrame na pleura por conta da pressão atmosférica da cabine, né? E passei por vários problemas, né? Então fumei 9 anos, fui obeso, fiz cirurgia bariátrica, fui dependente de álcool, fui dependente de codeína, né? Por conta de problema na coluna em função do meu peso, então tomava codeína, né? Oxicodona, e fiquei muito tempo dependente, aí resolvi fazer a bariátrica, coloquei balão gástrico, fiz tudo quanto é tipo de processo para tentar resolver. E o meu emocional estava muito, mas muito ruim. E até mesmo. então você não tinha olhado para isso? Eu nunca tinha dado importância a isso. E tinha dias que eu dormia, acordava, ia para uma reunião de trabalho e começava a conversar com o cliente. E aí falou, não, vamos jantar em tal lugar. Ele, tal lugar? Eu falei, tal lugar. Ele, não, mas não tem esse lugar aqui. Eu falei, tem sim, o restaurante tal. Ele, não, a gente está em Fortaleza, esse restaurante é em Maceió. E eu já comecei a perder a noção, eu nem sabia onde é que eu estava mais, né? E aí, quando foi em 2015, eu falei para minha esposa, vou fazer transição, vou ficar mais um tempo. E aí a gente morava em Recife, né? E aí nos mudamos para Brasília, né? Minha filha mais velha nasceu. E aí em Brasília eu falei para ela, vou ficar mais 2 anos e vou fazer transição de carreira, né? E em 2016, um amigo meu muito próximo, né? Vendo a situação toda e tudo, falou, cara, tem um negócio bacana para você fazer que vai mudar a sua vida. Eu falei, mas o quê? Ele falou, não, é um evento, né, de inteligência emocional, são 3 dias, e você vai ficar imerso lá. E eu falei, mas quem é a pessoa? Ele falou, é o fulano de tal, e é amigo meu e tudo, e você vai ver, vai mudar a sua vida. Aí eu sempre fui meio pé atrás com essas coisas, né, de marketing multinível, de coisas milagrosas, mas eu falei, não, tudo bem, deixa eu. E aí fui para esse evento de inteligência emocional, 3 dias, sexta à noite, acaba 4 da manhã, e volta sábado, 6 horas da manhã, e fica até outro domingo, uma confusão danada, bem profunda, assim, eu sou muito grato. Me impactou, e impactou tanto que eu saí de lá já com um kit, né, já eles vendiam um kit, né, claro. E saí com um kit lá de vídeos e tudo, aí naquele dia eu falei, vou ser coach, essa é a minha missão de vida, eu quero ajudar pessoas a passarem... Todo mundo que passa nesse método, que acha que eu sei qual é, porque sai de lá querendo ser coach. Mas muitas pessoas encontram realmente eu sou grato. Eu sou grato. A gente ri, mas é porque... Eu saí com o kit, né? Comprei o kit Master Blaster Plus Mega... Black Belt. Saí com o kit e falei, vou ser coach. É isso que eu quero. Eu não tinha a menor noção do que era, como isso foi era. Que ano? Isso em 2016. Eu não tinha a menor noção de como era, o que acontecia. Tava bem no início, né? Dessa disseminação dessa ideia. E é interessante porque nós somos referência, né? Quando a gente não tem referência de nada, tudo pra gente é novo, né? Tudo a gente... E aí eu saí, e aí no outro dia que eu cheguei lá, eu morava em Fortaleza, e aí cheguei, olhei pro kit e falei, por que eu comprei esse kit, né? Não tenho curso, não tenho nada. Eu falei, pra que eu comprei esse kit, né? Esse kit não ficou muito tempo lá, sem ser utilizado. Aí decidi fazer as formações de coach. Aí fiz todas as formações de coach, né? Fiz mentoria com o diretor lá da instituição e tudo e tal. E comecei a atender as pessoas com coach, né? Com o método que eles ensinaram. Com o método que eles ensinaram, com as ferramentas e tudo. E eu acho assim, uma ferramenta fantástica. Acho bem poderosa. Acho muito legal, só que eu sempre quero ir além da Matrix. Eu sempre quero saber o que está por trás, o que está envolvido. Que é uma coisa bem técnica, né? Isso. A ajuda do coach, ele te entende, ele abre a caixinha de ferramenta dele e fala assim, para essa situação, essa ferramenta funciona. É isso. É maravilhoso, né? A gente vê muitas mudanças na vida de muita gente. Primeiramente na sua. Sim, mudou. Mas é só aquilo. Não existe um processo de autocura, um processo profundo de ir lá entender o porquê que eu tô repetindo esse padrão, por que eu tô vivendo isso. É bem raso. Isso. É porque o que eu falo assim, conceitualmente, o coach ele vai te levar do ponto A ao ponto B. Ele vai trabalhar a sua parte racional cognitiva. Então, assim, o meu plano quero ser empresário, quero montar uma empresa.
Vamos começar um processo. Flávio, o que você precisa? Eu preciso estruturar o nome da empresa, eu preciso definir, a gente vai montar um planejamento, definir datas. É como se fosse um gerenciamento de projeto, um project manager. Exatamente. É mais ou menos isso. E ao longo, o coach ele vai descobrindo coisas na vida dele que ele vai poder mudar, mexer. A questão toda é que existiam ferramentas e eu queria entender o que estava por trás das ferramentas. E aí o que acontece? O coach, ele, para mim, né, ele não é terapia. Ele pode ter um efeito terapêutico, mas ele não é terapia. E o que eu percebia nas pessoas muitas pessoas estavam racionalmente ou cognitivamente preparadas, mas emocionalmente não. E aí, como tratar isso? Então, para mim, eu me sentia frustrado, porque eu fazia o A ao B, mas depois, passava um mês, 2 meses, a pessoa voltava ao mesmo estado. Porque, o mesmo padrão. O mesmo padrão, porque emocionalmente ela não estava preparada. Sim. Então não adiantava. E as pessoas se frustram, né? Se frustra porque cria expectativa, né? Então as pessoas ela criam... investe aquele dinheiro, porque não é de graça, sim, né? Sim. Investe a emoção dela, ai, agora arrumei minha vida vai ser salva, né? Por esse método, arrumei a saída para os meus problemas e no fim não é bem assim. E aí o que acontece é que todo mundo tem um potencial incrível de promover transformações, de fazer tudo, só que eu não posso colocar todo mundo na mesma régua. Então assim, você estudou direito, é advogado. Eu não estudei direito, não sou advogado. Ninguém pode dizer pra gente que daqui a 1 ano nós seremos juízes. Porque você já tem o título de advogado, eu ainda preciso me desenvolver. Então, e às vezes no processo algumas pessoas se perdem nisso, criam uma expectativa de algo que precisa ser construído, né? Existe a frase que 9 mulheres não conseguem gerar um filho em 1 mês, né? Precisa você esperar 9 meses, né? Então tem esse tempo das coisas. E aí essas ferramentas me intrigavam, né? Porque eu queria saber o que tinha, eu sempre quis saber o que tinha por trás. Só que antes de saber o que tinha por trás, eu queria achar uma forma de resolver uma lacuna que existia para mim no processo do coach. Que era o quê? A gente fazia o processo, você estabelecia o seu objetivo, a sua meta, e eu não sabia como que seria para você alcançar esse objetivo, essa meta. Eu não sei. E aí, para resolver isso, eu sempre fui um entusiasta da tecnologia, eu gosto muito da tecnologia, eu comecei a usar a realidade virtual para antecipar o resultado do coach. Então, se você tinha como meta vir para a Disney, né, visitar o parque, é o seu sonho, depois que a gente fizesse um processo, eu te colocava um óculos de realidade virtual dentro da Disney para você experimentar isso e ver se realmente é isso que você quer. Então, lá em Brasília, tradicionalmente, é funcionalismo público. Então, muita gente Todo quer mundo ser... quer passar no concurso, isso. Ou quer um cargo político, um cargo público, né? E aí, o que acontece? Que é a garantia do nunca mais você perca o meu emprego, né? E aí, o que acontece? Eu atendi uma pessoa que ela queria ser agente penitenciário. Porque eu quero ser agente penitenciário. Mas o que te faz pensar que você quer ser? Não, porque meu pai, minha mãe disse que é muito bom, que não sei o quê. Eu falei, você já se imaginou dentro de uma cela com detentos? Como que é isso para você? Não. Aí tem um vídeo 360 de presos dentro de uma cela conversando com você. Sensacional! E aí eu colocava a pessoa no óculos. Nunca mais ela queria saber de ela, não é isso que eu quero. Eu falei, mas é isso que você vai viver. Então, às vezes você vai construir um plano para uma coisa é uma que ilusão. Você quer. Então, assim, eu quero ser médico. Você já se imaginou fazendo uma autópsia? Porque você vai fazer, entre o 1º e o 2º ano, você vai fazer uma autópsia. Você já se imaginou? Não. Eu falei, vamos fazer aqui para... E aí eu colocava a pessoa, um vídeo 360, participando de uma autópsia. Que legal. Não é, e a gente passa mal, porque tem gente que quando vê sangue desmaia. Quer ser não, médico. Não é isso, não é. Então eu fazia essa antecipação, e às vezes também era o contrário. Não, é isso mesmo, poxa, eu não estou me sentindo bem, eu gosto disso e tudo. E aí esse projeto me levou para o Shark Tank, né, que é o programa de investidores, né, e acabei divulgando. Só que ainda assim faltava essa parte emocional. Como é que eu resolvo a parte emocional do meu coach? E eu comecei a pesquisar as ferramentas e descobri que parte dessas ferramentas utiliza programação neurolinguística, ou PNL, né, desenvolvida aí por Richard Bandler, né, então com diversas técnicas que nada mais é que a decodificação do seu modelo mental. A gente tem um modelo para fazer tudo, a gente tem uma maneira que a nossa mente entende para fazer tudo, né, coisas boas e coisas ruins. Então, a partir do momento que você identifica esses passos, você consegue provocar mudanças.
Então você consegue reprogramar, você consegue mudar hábitos, você consegue fazer N coisas, como curar uma fobia em 5 minutos, numa conversa, a gente consegue curar uma fobia. Falei, poxa, legal, né? Agora eu vou combinar o coach com a programação neurolinguística. E aí comecei a fazer várias formações, né? Uma delas foi da Melissa Tias, que combina a programação neurolinguística com hipnose, né? Uma terapeuta de Nova York bem conhecida. E comecei a misturar isso. E aí nessas atividades, tinham as atividades de você voltar à infância, fechar os olhos, se concentrar, uma regressão. Falei, o que é isso aí? Aí comecei a pesquisar. Aí era hipnose. Descobri que era hipnose. Só que eu sempre tive essa hipnose, todo mundo mágico, é místico, é coisa de outro planeta. Eu vou ficar inconsciente, vão fazer o que quiserem. Vou controlar minha mente, né, e tudo. E eu sempre tive falei, mas deixa eu começar a estudar hipnose. Aí fiz meu primeiro curso em 2016 de hipnose, o meu professor que virou amigo, né? E fui fazendo algumas formações lá no Brasil. E fui fazendo algumas formações nacionais, internacionais, participei de eventos em Londres, por exemplo, e comecei a entrar nesse meio e aí comecei a combinar coach, realidade virtual, programação neurolinguística e hipnose. Né? E aí desenvolvi um projeto. Aí o resultado é sensacional. E aí desenvolvi um projeto, ainda é uma tecnologia nova no Brasil, isso em 2016 já era algo muito diferente, até hoje os equipamentos que a gente consegue acessar aqui lá no Brasil ainda não são comercializados, e comecei a fazer isso e colocar áudios binaurais também, que são áudios tridimensionais, no processo terapêutico. Né? Então isso foi muito, muito bom. E só que eu me apaixonei pela hipnose, né? Hipnose, assim, eu acho fantástico. É a queridinha dele. Né? E aí eu comecei a fazer terapia, só que ainda não me sentia habilitado e confiante para começar a fazer um processo terapêutico. Eu tinha feito 2 cursos de final de semana, eu falei, não, agora eu sou terapeuta, né? E aí uma pessoa me procurou, falou, aqui tem uma pessoa que está com um problema sério, aí tudo de depressão, né? Síndrome do pânico, você pode ajudar? Eu falei, posso. E aí a gente conversou, fiz anamnese e tudo, né? E aí a pessoa sentou na cadeira, e aí eu falei, eu quero que você feche os olhos aí, e relaxe cada vez mais e mais. Imagine um lugar seguro, um lugar bonito, um lugar que é só seu. E a pessoa, eu não consigo ver, está tudo escuro. Eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa está tendo um AVC aqui, eu vou parar aqui agora. E ela começou a chorar, eu não consigo. Eu falei, meu Deus, para. E eu falei, olha, eu acho que você ainda não está preparada para esse processo e tudo, né? A gente pode conversar. Mas não era minha insegurança porque você tinha acabado de se formar. Acabado de me formar. Eu não sabia como era, o que acontecia. Isso é encontrar no caminho. E que, na verdade, ela ia ter uma catarse emocional, que é uma exoneração, que é a melhor coisa para a terapia. A própria mente dela começa um processo de autocura. Mas para mim foi tão assustador, e eu falei, não, prefiro não me isentar dessa responsabilidade, deixa ela lá quietinha. E falei, olha, não tá bom. E eu falei, não, deixa eu me preparar mais, e aí deixa eu buscar mais conhecimento para me sentir confortável. E fui fazendo vários cursos de 10 dias, né? Tem um curso bem conhecido lá no Brasil, que é reconhecido aqui. E fui fazendo vários cursos, acumulando horas, e eu falei, não, agora eu vou começar a atender. E aí comecei a atender com muito mais confiança, né? E aí você vai vendo diversas situações, mas basicamente a hipnose, ela trabalha foco e concentração. Nada mais do que isso. Foco e concentração. Então, toda vez que você está focado em alguma coisa, está concentrada, provavelmente você está em transe. Né? Quando a chave some da mesa, né? Você, cadê a chave? Você fala, amor, cadê a chave? Está na mesa. Cadê a chave? Está na mesa. Não está. Ele fala, tá sim, olha aí. Aí você olha, tá aqui. Como é que essa chave apareceu? Na verdade, a sua mente deu uma sugestão de negativar isso, né? De tirar isso. A mente é incrível, né? Que máquina incrível. Sensacional. Então, nada além disso. E aí, nesse processo todo, em 2019, eu tomei a decisão de começar um processo de imigração, porque sempre foi um sonho meu, sempre foi um desejo muito grande de viver em outro país, ter experiências, né? Comecei, e aí, por questões imigratórias, eu parei com as redes sociais, minhas atividades, para não conflitar, informações e tudo. E aí vim para os Estados Unidos, né? E aí decidi retomar aqui esse trabalho, né? E para fazer isso, eu voltei o meu credenciamento numa instituição chamada NGH, que é a National Guild Hypnosis, que é uma instituição mais antiga que reconhece hipnoterapeutas e hipnotistas, é bem conceituada aqui.
E aí fui buscando informações para saber como que eu poderia ajudar as pessoas. Então, aqui nos Estados Unidos, eu não sou profissional da área de saúde mental, então, por lei, eu não sou autorizado a trabalhar questões de natureza patológica. Então, depressão, coisas mais profundas, como hipnoterapeuta eu não posso. Mas eu posso trabalhar foco, concentração, melhorar a qualidade do sono, ajudar vícios, né? Pessoas que eventualmente estão aqui, estudaram inglês, mas não se sente confiante porque está bloqueado, né? Não está desbloqueado, não está travado, eu consigo e posso atuar legalmente nessas áreas, né? Então é bem interessante. Que legal, que interessante. Eu achei muito legal trazer você aqui pela ideia de ajudar as pessoas a entenderem como que a hipnoterapia funciona, porque tem muito mito. Sim. Tem muita resistência. Ai, não, hipnose não. Só de você falar hipnose, é a mesma palavra, você falar regressão, a pessoa também já tem medo. As pessoas não sabem como funciona. O interessante é porque a gente entra em transe de 5 a 7 vezes por dia naturalmente. Naturalmente. Quando você está indo para casa, quando você está dirige, né? Só que sua mente apaga, você nem viu o caminho, você chegou, você estava em transe. E a hipnose ela é utilizada em diversos lugares, instituições, em religiões, é utilizada de uma forma subliminar com outro nome, mas basicamente no Brasil ela é reconhecida... Psicogênese coletiva? Seria mais ou menos isso. Então, quando alguém pede para você fechar os olhos, imaginar alguma coisa, se concentrar, né, ir para dentro da sua mente, pensar em algo, provavelmente ela está te dando sugestões de estar te induzindo ao transe. Provavelmente, né? Algumas pessoas usam isso de forma positiva, outras de negativa. Então, tem muitos eventos de marketing que as pessoas usam hipnose. Então, o que ela faz? Ela te coloca em transe, busca a sua emoção, joga a sua emoção lá em cima, e quando você está lá no alto, no pico da emoção, aí vem com a venda. Aí você compra o kit. Você compra o kit. Porque a venda ela é emocional, ela não é racional. Né? E ela é de impulso, e aí vem os gatilhos, né, como tem um livro do Roberto Cialdini, Armas da Persuasão, que fala dos gatilhos mentais, né, escassez, pertencimento, urgência. Então o pessoal usa então é utilizado dessa forma. Mas no Brasil ela é reconhecida pela medicina, ela é reconhecida pela odontologia, pela fisioterapia, né, e reconhecida também pela fonoaudiologia. Na medicina, na odontologia e na fisioterapia, ela é utilizada principalmente para a parte de analgesia. Né? Então, você consegue amputar um membro de uma pessoa com ela em transe, sem anestesia e sem que a pessoa sinta dor. Então sensacional. Sensacional. Então, assim, e aí as perguntas frequentes das pessoas que estão assistindo esse vídeo, as pessoas sempre perguntam, Rus, mas e se eu não voltar? Né? Se eu entrar em transe e não voltar? Esse é o medo do pessoal. O pessoal tem medo, né? Fala, mas se eu não voltar? Você não vai para lugar nenhum, você vai ficar no mesmo lugar. Né? Quando você entra em transe, a sua capacidade de processamento cerebral ela aumenta de 200 a 300 vezes. Então você fica hiper concentrado ou hiper focado. Então, você não fica desligado, né? Não. Pelo contrário. Porque as pessoas pensam, vai me desligar e aí eu não vou acordar nunca mais. Você escuta tudo que eu estou falando, se você quiser abrir os olhos, você abre. Você não faz nada do que moralmente é errado para você. Flávio, agora, me dê aí a senha e o número do banco. Você abre os olhos. Que história é essa, né? Você tá louco? Para com isso. Só pagar minhas contas, vai. Então você está no controle o tempo todo. E as pessoas, mas se você tiver um processo consciente. É totalmente consciente. E aí as pessoas falam, se você tiver um piripaque, o que vai acontecer? O processo entre o sujeito e o hipnotista é por estímulo. Eu vou te dar estímulo. Se eu paro de te dar estímulo, a sua mente sai do subconsciente e volta para o consciente. Né? E aí, durante o processo de explicação, também bem resumidamente, basicamente a gente divide a mente em 3 partes, né? Como se fosse um círculo maior, um círculo médio e um círculo pequeno. Nesse círculo pequeno, a gente tem a mente, o sistema imunológico, as defesas, né? os anticorpos. E a gente tem o sistema nervoso autônomo, respiração, batimento cardíaco. Então eu não consigo alcançar esse nível, né, para falar, vou contar de 1 até 3, você vai parar de respirar. Você não vai parar de respirar. Seu coração vai parar de bater. Seu coração vai parar de bater. Então eu não consigo chegar nesse núcleo.
No círculo... Talvez seja um núcleo seguro, né? Seguro, porque a mente da gente ela é feita para proteger a gente. Exatamente. Então, ela vai estar o tempo todo protegendo para que nada de ruim aconteça com a gente. Às vezes ela exagera um pouquinho porque tem perigo que não é real. Né? Mas daí é emocional. Mas aí é justamente emocional. E aí, nesse círculo maior de fora, seria a mente consciente, que é a mente que você está usando agora para conversar comigo. Então, na mente consciente, a gente tem a parte racional, que encontra razão para todas as coisas. Então, vou beber água porque eu estou com sede, vou dormir porque eu estou com sono. Ele encontra uma razão para fazer as coisas. A gente tem a parte analítica, que analisa tudo para tomada de decisões. Né? A gente tem a memória a curto prazo, que é essa memória funcional. Né? Porque é interessante porque no processo a gente acredita que tudo que você viu, ouviu e sentiu está aí guardado. Mas por uma questão de conveniência, imagina você ficar acessando todas as suas memórias. Haja remédio para dor de cabeça, né? Ia ser então, estressante, né? Essa memória a curto prazo, ela vai trazer as memórias que você precisa no dia a dia. Né? Então, por exemplo, se eu te perguntar o que você almoçou na primeira quarta-feira de novembro desse ano, provavelmente você não vai lembrar. A não ser que tenha sido uma data especial, relevante, olha, foi meu aniversário e tudo e tal. Você não vai lembrar. Mas se eu te perguntar aonde você estava no 11 de setembro de 2001, foi 2001, eu lembro. Você lembra. Então por que você lembra de uma coisa de 20 e eu nem tava aqui. 20 e poucos anos atrás, mas você não lembra uma coisa do mês passado? Curioso, né? Então a memória de curto prazo, ela trabalha com essa memória funcional do dia a dia das coisas que são relevantes. Né? E eu tenho também a força de vontade, né? Que é o que a gente usa para fazer todas as mudanças que a gente quer, de um hábito, uma coisa que a gente quer fazer, a gente usa a força de vontade, isso tudo está na mente consciente, que é esse círculo maior. Só que a mente consciente, ela é 100% da nossa mente. Porque quem manda na gente é a mente subconsciente. E aí lá que está o grande mistério, o segredo de tudo. Essa chavinha. E aí é interessante que dentro da mente consciente a gente tem as emoções. Então todas as suas emoções estão na mente subconsciente. A gente tem os hábitos, bons ou ruins, está programado lá. A gente tem a memória de longo prazo, né? Entendendo que você consegue lembrar coisas de 20 anos atrás, 15 anos, né? Então você consegue acessar outras memórias. Você tem a zona de conforto, a preguiça, né, que justifica você não querer mudar, você não quer sair, você não quer, né? Eu não quero. E o senso de autopreservação. Você vai fazer tudo para proteger a sua vida ou de alguém que você ama muito. Isso tudo na mente subconsciente. E é ela quem manda na gente. Felizmente ou infelizmente, é ela que manda na gente. Até hoje eu não descobri se é felizmente ou se é infelizmente. Se você souber lidar com a sua mente subconsciente, é felizmente. E aí você consegue fazer as mudanças. E aí o que acontece? Imagina você, se eu te fizer uma pergunta agora. Você pularia num lago, aqui na Flórida, com jacarés? Vou perguntar para sua mente consciente. Você pularia num lago cheio de jacarés? Racionalmente, tem alguma razão? Você não vai pular num lago cheio de jacaré. Né? Sua força de vontade para fazer isso é zero. A sua memória a curto prazo, você viu na internet semana passada que alguém pulou e... Eu nem vi. Não. Olhou lá e viu que... Né? E analisando bem com a sua parte analítica, não tem sentido nenhum. Então, se eu falar assim, não, eu vou te dar $1.000 para você pular na... Você fala, não quero. Isso é a sua mente consciente conversando comigo. Mas vamos supor que um dos seus filhos caiu no lago de jacaré. E a única forma dele se salvar é você pulando lá para tentar salvar ele ou ela. Você pularia? Acho que sem pensar, né? Sem pensar. Por quê? Você sai da sua mente consciente, acessa uma emoção, senso de autopreservação, e você vai fazer de tudo para salvar a vida. E exatamente sem pensar. Sem pensar, sem racionalizar ou sem raciocinar. O que acontece? Nesse processo, você não pularia 30 segundos atrás, mas agora você pula, porque você tem uma razão, você acessou a sua emoção e tudo. Se fosse a mente racional pensando em fazer isso, ela falaria, não, eu não vou pular. Tem que chamar um bombeiro, alguém habilitado, porque
já vai morrer um. Se eu pular, vão morrer dois. Né? E filho, a gente faz outro filho, né? É a mente racionalizando. Pô, filho, a gente No então meu não caso, eu já não faço mais. Eu não vou pular. A gente faz outro, Faz adota. outro, adota. Mas a mente Tô racionalizando. brincando. E o tempo todo a gente está sujeito a esses estímulos, a gente está acessando as emoções. E aí o que acontece? Entre a mente consciente e a mente subconsciente, tem uma coisa que é como se fosse um guardião que deixa ou não entrar uma nova programação, que é o fator crítico. Então, quanto mais adulto a gente é, maior e mais forte é o nosso fator crítico. Mas a gente analisa, analisa, critica e decide se vai fazer ou não, barará. E aí o que acontece? O que é a hipnose? Nada mais é do que o rebaixamento do fator crítico, para acessar a mente subconsciente, para daí eu fazer mudanças que eu preciso fazer. E existem várias formas de você fazer isso. Uma dessas formas é quando a gente entra em estado de choque. Uma pessoa em estado de choque, o fator crítico dela rebaixa, e ela consegue fazer coisas que racionalmente ou conscientemente ela não faria. Então, vamos pegar um exemplo que eu sempre dou do digitar enquanto dirige. Tem pessoas que digitam enquanto dirige. Vamos supor que uma pessoa dessa me procurasse e falasse, não, vamos fazer aqui um processo de coach aqui para eu parar de digitar enquanto eu dirijo. Que é perigoso, que é perigoso. A mente consciente, eu vou achar uma razão para você parar. Qual é a razão? Perigoso, isso pode causar um acidente, né? Sua vida está em risco. A parte analítica, você saber que você pode ir para cadeia, você vai tomar uma multa, você pode ser preso. Memória a curto prazo, pode atropelar alguém. Memória a curto prazo, olha, eu vi semana passada, uma pessoa foi presa aqui, aconteceu um acidente e tudo. E aí eu vou na sua força de vontade e falo, quando você vai mudar? Né? Que decisão você toma, né? O que você decidiu hoje? O que você disse hoje? A pergunta de coach. E aí o que você vai falar? Amanhã. Amanhã eu paro de digitar. Eu não vou mais digitar enquanto eu dirijo. Começa um processo, né? A mente consciente pega aquilo, vai lá no guardião e fala, ó, a Flávia quer parar de digitar enquanto dirige. Aí o guardião falou, tá, deixa eu entrar, vamos colocar aqui no subconsciente para ver o que ele vai analisar. E isso pode levar um dia, uma hora, um mês, um ano, né? O que acontece? Aí a mente subconsciente, que é 95% da nossa mente, fala assim, não, peraí, a Flávia sempre dirigiu, digitando, nunca aconteceu nada. Ela dirige muito bem. E outra, os clientes dela mandam um WhatsApp para fazer orçamento e ela tem que responder, porque se ela não responder, uma outra empresa vai responder e ela vai perder esse negócio. Se ela perder esse negócio, ela não vai ganhar dinheiro. Se ela não ganhar dinheiro, ela vai passar fome. Né? Se ela passar fome, ela vai ter que ir embora. Então, não vai. Aí daqui um mês a gente vai fazer a nossa sessão de coach de manutenção, né? E aí eu falo, e aí, Flávia, como que foi? Que ficha caiu, né? E aí você vai falar, Russo, não, olha só, não dá, eu tô perdendo negócio. Né? O pessoal, você já traz, né? Você já traz o subconsciente a justificativa. Pronta. Porque o que acontece? Todo comportamento disfuncional ele tem um ganho secundário. Então você tem um ganho em todo comportamento disfuncional que você tem. Você não tem consciência, você não sabe. Você quer conscientemente mudar, mas você não consegue porque na sua mente subconsciente existe um ganho. Então o fato dela digitar e correr o risco é menor do que ela ficar sem dinheiro e voltar às vezes para uma situação que ela tinha na infância de pobreza, você de tomar miséria, um gatilho, né? Uma janela killer para ele, isso. Lembrar da escassez que viveu. Só que isso tudo a nível subconsciente. E a mente foi feita para te proteger. E aí você usa, não vai dar, não rola, não dá e tudo, e você volta o hábito. Aí um dia você está dirigindo, você vai digitar, quando você olha para frente um caminhão, você acerta o caminhão. Aí você abre o olho todo ensanguentado, uma pessoa com a mão do seu lado machucada. Ali você entra em estado de choque. O que acontece com o fator crítico? Aí o que você fala? Geralmente as pessoas falam, vou fazer isso. Se Deus me tirar dessa situação, nunca mais na minha vida eu vou digitar enquanto eu dirijo. E funciona, porque a sua mente vai associar o trauma, né? E toda vez que você pensar em digitar, ele vai trazer a dor do trauma, que você quase perdeu sua vida, e você não vai fazer. Funciona, mas não é a melhor forma, porque isso no extremo, para quem já teve experiência de trabalho, né, e que viveu uma situação trabalhista estressante, por exemplo, quando o chefe liga, que vê o nome Vem na garganta.
E você nem sabe o que ele quer. Que é, você não sabe se é por engano, mas Exatamente. existe uma programação É um dizendo, gatilho. olha, vou disparar, vou te colocar em alerta, porque Que não pode ser coisa boa. não pode ser coisa boa. Fique em alerta. Entendeu? E assim funciona. Então a gente tem esses estímulos externos que vão trazendo essas memórias emocionais e que impede a gente de avançar. Então eu trabalhei com pessoas que, medo de falar em público, né? Até fiz o curso lá na época do coach, de falar em público e tudo e tal. E as pessoas têm medo de falar em público. Quando a gente faz o processo de hipnoterapia, e aí a regressão é uma técnica, a regressão não é uma terapia, é uma técnica dentro da terapia, que a gente vai buscar onde isso começou. Porque a gente, teoricamente, a gente nasce com HD zeradinha, né? bonitinho, E aí a gente vai né? instalando os softwares, né, e tudo e tal. Então a gente vai buscar onde começou isso. E muitas vezes, 8 anos de idade, fui fazer uma apresentação na escola, deu branco, todo mundo riu, a professora que era autoridade riu. O que a mente fez? Tirou uma foto, falou, ó, falar na frente, causa dor, não dá certo. E deixa guardado. Aí na fase adulta, a pessoa vai para a faculdade, fazer a defesa da tese, né, do TCC, mesmo problema. O que a mente fala? Tá vendo? Lá atrás era, agora é. Não vai falar em público. E aí as pessoas passam a vida toda sem falar em público, não, ó, e Não é sem saber o porquê. Só que a mente, ela quer te proteger da dor, da vergonha, do constrangimento. Do desconforto, então, né? do desconforto. Então ela vai fazer de tudo para te proteger de um perigo que não é real. Então no processo de hipnoterapia a gente vai buscar a causa disso. Qual foi a primeira vez que você sentiu? Como foi? E aí a gente eu não apago nada, eu só dou um outro sentido para aquilo que está na sua mente. Ressignifica aquele acontecimento. Isso, é ressignificar. Geralmente é com criança, né? O que acontece? De 0 a 12 anos é quando a gente está formando o nosso fator crítico. Então a minha filha de 8 anos, eu tenho uma de 8 e uma de 6. Tem uns dias para trás, a gente foi visitar um parque e aí a mais nova estava correndo, tropeçou, caiu e ralou o joelho. Ficou bem ralado, assim, bem vermelho. Arrancou o couro. E aí ela começou a chorar desesperadamente. E aí eu peguei ela e falei, não, vem aqui no colo do papai. Aí coloquei no papai, né? Fiquei com ela no colo, falei, ó, vou contar até 3. E quando eu contar até 3, vou tocar a sua testa, você vai ver que a dor vai sumir completamente. Você vai começar a rir, porque é muito engraçado. E você vai ficar muito, mas muito feliz. Porque não vai assistir. 1, 2, 3, ela... E aí a gente tinha uns amigos que estavam com a gente. Eles ficam assim. A vantagem de ter um pai terapeuta. E aí tinha uns amigos que estavam com a gente, eles ficaram sem entender, eles não entenderam nada. Aí minha esposa, não, ele faz... Porque você não sabe, as pessoas têm preconceito. É o jeito que você cria seus filhos e pronto. Né? E aí ela, vamos, eu quero, vamos brincar e tudo. E o joelho ralado e passou. E aí, e assim funciona. Mas por quê? O fator crítico dela ainda está em formação. Não está rígido, né? Se eu falo isso para um adulto, dependendo da situação, ele sabe, não, continua doendo, vai doer sim, está sangrando. Eu não vou imaginar contar, isso não existe. Né? Então as crianças. Fico imaginando. As crianças são mais fáceis de ser hipnotizadas por conta do fator crítico. Então, quando a pessoa se permite rebaixar o fator crítico, a coisa acontece. E aí o que acontece? Eu nunca hipnotizei ninguém, porque toda hipnose ela é uma auto-hipnose. Então é você que só se faz hipnotiza. sugestão, né? Vou dar sugestão e vou usar técnicas para que você entre em transe. Então, quando eu vou para eventos, o pessoal, chegou, vai, hipnotiza todo mundo aí. Aí vem um falar, sempre tem, né? Fala, você não consegue me hipnotizar. Eu falei, já ganhou. Porque não sou eu, é você. Se você não falar se permitir, que não. Se você não se permitir, não vai acontecer. Então, todas as pessoas são hipnotizáveis. O que acontece é que, dependendo da matriz de crença da pessoa, da formação, alguns levam mais tempo do que outros. Então, engenheiros, advogados, militares, mais analítico, mais difícil. Mais analítico, mais no controle, mais... Controlador. Mas na maioria das vezes, mas todos são hipnotizáveis. Então, alguns levam 1 ou 2, às vezes até 3 sessões para entrar em transe, para estabelecer uma relação de confiança e tudo. Sim, tem isso também, então, né? Você não vai pegar qualquer pessoa na rua e falar assim, vou ali, né? Não, você tem que saber quem é que está lidando com você. Sim. Principalmente mexendo, né, no seu subconsciente. Sim. Qualquer tipo de terapeuta, eu sempre falo isso. Procura indicação, procura saber quem que é a pessoa. Você vai fazer um reiki, receber um reiki de alguém que você não conhece? Energia, você não tem... Você vai manipular energia, né? Pra pessoa pôr a mão na sua cabeça e tal. Eu sempre falo, pessoal, procura indicação.
Procura saber quem que é o terapeuta, é importante. E todos os atendimentos lá no Brasil, eu sempre usava câmera e áudio, sempre gravava todas as sessões. Porque aí você tem... Para evitar qualquer mal-entendido, né, deixava disponível por 5 anos. De todas as que eu fiz, só uma que pediu. Né? Depois de um ano ela pediu para ver a gravação, eu disponibilizei para ela, que é justamente para evitar mal-entendido. Porque o que acontece no processo de tem hipnose... muita história, né? Tem uma história. Nossa. Tem. No processo de hipnose, eu não entro na crença da pessoa em relação ao que está acontecendo. Eu não entro na crença. Para mim é indiferente. Né? E existe a possibilidade da mente, às vezes, criar falsas memórias. Então, para minimizar qualquer problema, não achei estranho, não, tá aqui o vídeo, você pode escutar e tudo e tal. Quando a gente vai começar o processo, eu peço permissão para tocar a testa, tocar o ombro, tocar e tudo isso fica gravado. Fica gravado e tudo. E eu peço também para a pessoa para que, durante o processo, imagina, eu não falei nada com você, somente tem que proteger. Aí, durante o processo, eu vou e pego no seu pulso. Opa, não, peraí, o que você está tocando no meu pulso? Né? Normalmente, se eu tiver de olho fechado, eu vou assustar e vou fazer isso. É normal. É a reação normal. Então, eu sempre peço esse consenso, porque existe essa possibilidade. E aí, sempre vamos para as perguntas polêmicas, né? Regressão. Né? As pessoas falam, mas eu não acredito em regressão das vidas passadas. Né? E se acontecer comigo? Eu falo, olha, o processo é indiferente. Né? O que acontece é que já existem estudos científicos que provaram a possibilidade de transferência de memória genética através do DNA. Fizeram experimento com ratos, né? E alguns ratos tinham aversão a uma fragrância, reproduziram esses ratos, e os filhotes nasceram com aversão à fragrância. Então concluíram que existe que vem no DNA. Então pode ser uma memória sua, pode ser uma memória dos seus ancestrais. Eu não entro nessa questão. Então uma pessoa, Rosa, eu quero fazer a terapia, eu gostaria de fazer uma regressão, mas eu não quero voltar para outra vida. Eu falei, olha, é a sua mente que vai decidir para onde vai, né? E aí, algumas pessoas... A pessoa já quer entrar no controle. Já olha, não... Começo. Tipo assim, eu vou controlar a sessão, e aí eu a não pessoa quero. fala, olha, minha religião é tal, a gente não acredita e eu não quero voltar para outra vida. Tudo bem. Só que às vezes acontece da mente levar para uma outra vida. Outra dimensão. E o processo terapêutico, ele é o mesmo. Eu não entro na questão de é ou não é verdade, né? Então, já trabalhei uma pessoa que foi trabalhar, queria resolver a gastrite, né, desconforto, quero saber porque eu tenho refluxo e tudo. A gente fez o processo, e aí eu uso a técnica de regressão, aí pergunto, dia ou noite? Ah, não sei. Que lugar é esse? Não sei. O que está acontecendo? Está muito claro, uma luz. E eu falei, quem está com você? Está sozinho ou acompanhado? Aí eu estou vendo alguns seres aqui na minha volta e são extraterrestres. Eu falei, ok. Aí a gente começa o processo de ressignificar. Se foi, se não foi, não cabe a mim. Então o processo ele é muito... O importante é bem o resultado, o resultado, né? Na verdade. Né? O que tem gente que cisma muito em querer saber o porquê de tudo e às vezes nem tudo tem resposta. E aí o que acontece muitas vezes é que a mente, para proteger, ela cria uma falsa memória ou ela dificulta acessar. Então eu atendi uma pessoa e a gente queria tratar uma questão específica, a gente fez o processo de regressão e eu perguntava, dia ou noite? Ela, dia. Sozinha acompanhada, ela, não sei, que lugar é esse? Ela falou, só vejo vermelho e verde, eu só vejo vermelho e verde. Eu falei, o que está acontecendo? Eu só vejo vermelho e verde. Eu falei, eu vou contar até 3, vou tocar a sua testa e a sua mente vai clarear exatamente o que aconteceu. Aí toquei, ela começou a chorar, ela tinha vindo da escola e tinha uma árvore verde em frente a uma casa vermelha e tinha alguém esperando ela lá. E ela passou por um processo de abuso. Só que a mente, para proteger da dor, falou, não, deixa eu borrar, deixa eu apagar, porque para que ela vai reviver isso? Normalmente acontece isso. Ou deixa eu guardar isso aqui, né, para que isso não aconteça outras vezes. Então, existem algumas questões de ordem fisiológica que vêm da mente subconsciente e foi feito para proteger. Então, as pessoas, eu quero emagrecer. Dá para emagrecer com hipnose? Dá para emagrecer. Só que as pessoas têm em mente que, não, agora você vai comer alface com arroz e lentilhas e os legumes no vapor. Vai virar vegetariano. Vai vegetariano. As pessoas têm a não vai concepção comer pão. De que vai acontecer isso. Na verdade, não. A gente vai buscar a causa da obesidade. Então, muitos casos que eu atendi, por exemplo, mulheres passaram por um abuso na infância, né? 30% das mulheres já passaram por algum tipo de abuso na infância. Isso no geral? Isso no geral. E o que a mente fez?
você vai engordar, Proteger, ninguém uma vai te, capa de proteção ninguém no vai corpo. te desejar e tá tudo bem. Então, conscientemente, o consciente, quero emagrecer, quero ir para academia, eu vou tomar remédio, vou fazer isso, fazer aquilo para emagrecer, porque conscientemente ela quer melhorar a saúde, mas quem manda é o subconsciente. Ele está protegendo Ele ela. está protegendo. Então, atendi pessoas com psoríase, eczema, pesado, né, na pele. Também é uma casca de proteção. Porque ninguém vai tocar, ninguém vai te tocar. Então, eu vou desenvolver isso aqui e ninguém vai tocar. E isso vale para muitas coisas, né? Então, muitas pessoas não avançam na carreira, muitas pessoas não conseguem progredir porque tem doença secundária e a mente quer proteger. E ele quer, ou ela quer ir além, mas ela fala, não, fica aqui, porque tá lá na, Então, na zona de daria conforto. para usar hipnose para um empreendedor, um empresário que precisa, que ele sente que ele tem um potencial que ele não consegue usar, ou que ele mesmo se auto-sabota em algum momento e não passa daquela medida. Isso. E isso deve ter um fundo lá atrás, ou em outra vida, ou na infância. Daria para usar? Sim, dá, porque o que acontece? Para a gente adulto analisar uma situação que hoje a gente vê, isso é besteira. Para uma criança, o impacto é muita absurdo. coisa. É muita coisa. Né? Então, um peteleco aqui na sua mão, aqui, para você não, mas para uma criança aquilo marca muito. Né? E como eu falei, juntando agora tudo, né? 8 anos de idade, fui na corrida do saco na escola, gincana da escola, meu pai e minha mãe estavam lá, fui lá na corrida, cheguei em segundo. Aí meu pai, para me incentivar, falou, o quê? Tá vendo? Você nunca vai ser o primeiro. Eita. Porque você não se dedica. Se você se dedicar, você chegaria em primeiro. Se tivesse treinado, Então, né? na sua vida, você vai sempre ser o segundo ou qualquer outra coisa. Você nunca vai ser o primeiro. Fator crítico estava baixo, estava nervoso. Meu pai é minha autoridade, o que ele falar é lei. Vou honrar essa maldição, vou viver o resto da vida assim. Aí eu começo um trabalho, né, operador, aí virei supervisor, quando eu viro gerente, vou arrumar alguma confusão aqui. Não quero. Vou ser demitido e tal. Aí vai para outro lugar. E não consegue, por conta disso. Entendeu? Então, mas a corrida para você hoje, com o seu fator crítico, é besteira. Tá, mas você precisa lá voltar lá e conversar com aquela criança. Esse é o ponto. Então, não apago, não mudo nada. A gente só vai entender e eu vou dar um outro sentido àquilo. E aí é um processo de dessensibilização. Então, eu me dessensibilizo disso e aquilo que me incomodava não incomoda mais. Mas o processo vai me deixar como se fosse um Dalai, quando eu sair eu vou... Não, a vida segue, você vai ter outros estímulos que vão trazer outras questões que você vai precisar trabalhar. O grande lance da hipnoterapia, na minha opinião, é que te tira do automático. E a gente vive no automático o tempo todo. A gente vive automático o tempo todo. Uma vez que você passa a ter consciência dessas coisas, você passa a ter o poder de escolher. Como que eu quero me sentir? O avião partiu, você se atrasou para o voo. Perdeu o voo. Perdeu o voo. Como que eu quero me sentir? A decisão é sua. Você pode se estressar, brigar com o esposo, passar o final de semana todo brigado, porque ele saiu atrasado e papapá. Ou você fala, bom, é porque não tinha que ser mesmo. Vamos tomar um café aqui, ou vamos de carro, se der, dependendo da situação. Você decide, né, o que você faz com aquilo que você tem na mão. Você sai do automático. Então, assim, eu fui criado por pai militar. Então, imagina. 6 horas da tarde em casa, 8 horas dormindo, né? E ali, 6 da manhã em pé. 6 da manhã em pé, né? Eu fui criado. E aí o que acontece? Muitas das coisas que eu vivia com a minha filha mais velha, eu reproduzia do meu pai. E aí quando eu comecei esse processo, eu comecei a escolher e peraí, deixa eu me policiar. Então a minha filha, quando ela tinha 3 anos, ela está com 8 hoje, ela estava na fase ainda de desenvolvimento do pinçar. E eu dei para ela uns bichinhos, umas bonequinhas, que aqui, ela vai fazer uma fortuna, que ainda é mais cara. E aí essas bonequinhas vinham numa cartela, aquelas forminhas, como se fosse forminha de fazer bombom. Sei, de encaixe. De encaixe. E aí ela pegou a cartelinha. Aqueles brinquedos de madeira. Isso. E aí esse era um plástico com os bichinhos, né? E ela começou a tirar. E aí ela não conseguia tirar. E ela começou a se irritar e começou a chorar. E eu vendo aquilo, eu falei, por que você está chorando? Eu não consigo. Eu falei, que você não consegue, você quer tirar porque você está chorando? Peraí, meu pai era assim.
eu não sou meu pai. Meu amor, vamos colocar de volta, vamos fazer com o papai. Papai tira um, você tira outro, você começa a perceber as coisas e você tem o poder de decidir se você quer reproduzir aquilo ou não. Né? Então, o processo ele permite que você tenha esse acesso ao subconsciente, essas coisas. Você acaba trabalhando melhor o seu próprio livre-arbítrio, né? Sim. Porque quando você está você não está aware, você não está consciente do que você está fazendo, você vai no automático, espalha aquilo que você aprendeu e enfim. Me fala uma coisa, a hipnoterapia pode ajudar alcoólatras, então? Sim. Você estava falando sobre a parte... Você deu um exemplo que eu falei, mas o que bateu o carro, não sei o quê. Então, se a pessoa sofre um forte impacto emocional e ela fizer isso sozinha, funciona. Mas a hipnoterapia pode ajudá-la a chegar nesse ponto. Porque não é a melhor forma, né? O que acontece uma vez que você faz dessa forma, você vai pegar aquele problema e colocar embaixo do tapete. E vai só acumulando, junto com outros problemas, e isso vai estourar uma hora. Ou vai virar um surto psicótico, ou pode virar um suicídio, né? Pode virar várias coisas, né? O ideal é que você trabalhe da melhor forma possível, né? A dependência do álcool tem um ganho secundário. E aí, durante o processo, a gente consegue identificar o porquê desse hábito, né? Eu atendi pessoas no Brasil com TDAH, com transtorno de déficit de atenção. Uma delas, por exemplo, o que acontece? O pai batia na mãe, o pai era alcoólatra e batia na mãe. E ele viu várias vezes essa cena. Então ele ia para a escola e não conseguia prestar atenção na aula. Porque na mente dele ele tinha que estar em casa para proteger a mãe do pai. E ele não consegue prestar atenção na aula, aí a professora fala, chama os pais e fala, tem que levar no médico. Não rende, ele não presta atenção, ele tem TDAH. Vai no médico, autoridade, tem TDAH. Ritalina. Os filhos, os pais, você tem TDAH. E ele vai carregar isso pro resto da vida, até o dia que ele vai descobrir. Põe um rótulo na criança. É isso. Então, assim, isso é muito, muito comum acontecer. Né? Pegando ainda o exemplo das minhas filhas, a minha filha mais velha, quando a gente foi a primeira vez num parque aqui, ela falou, eu quero ir na montanha-russa. Quero ir na montanha-russa, meus amigos falaram que é muito legal. A minha esposa fez o quê? Não, você não vai pra ter montanha-russa não, por quê? Eu falei, para, vai, você vai com o papai. Eu falei, não coloque nela os seus medos. Seus medos, só experiências ruins. E assim funciona. E aí ela foi, papai quer de novo. Não tem fator crítico, né? De adulto, eu mesmo tenho algumas atrações aqui que eu morro de medo de... Quando eu era criança, era assim, eu ia em tudo, fazia... Com medo, tinha medo, lógico, mas eu ia. Hoje em dia eu falo assim, por que eu vou daqui? Mas vou não. Não preciso passar por isso. E começa a arranjar desculpa pra não ir. Pois é. Não é nem um perigo. Não, vou passar mal, eu tô tão bem. Não preciso disso. E aí o interessante da hipnose em si você pode passar por um processo de hipnoterapia, você pode aprender a fazer auto-hipnose, que é você se colocar em transe, você se dar a sugestão. Isso é uma coisa assim incrível, você consegue fazer isso. E isso pode ser combinado com diversas outras terapias. Né? Você pode combinar a hipnose com reiki, com constelação. Com terapia, psicoterapia, que eu vou lá conversar com a minha terapeuta toda semana. Barra de axis para potenciar. Você pode combinar com tudo e você pode fazer auto-hipnose. Isso que eu acho lindo da terapia integrativa, porque uma não atrapalha o trabalho da outra. É um conjunto de técnicas que uma dá suporte, na verdade. Sim. Vai e completando. Aí o interessante é que eu participei de um grupo, de um workshop de hipnose, e aí tinha uma pessoa que fazia a leitura dos chakras, né? A leitura energética dos chakras e tudo. E a pessoa falou, olha, eu vou fazer aqui, quem quiser fazer, falou, legal, eu acho bacana, né? E aí eu fiz a minha, e aí ele tava bagunçado, os chakras, né? Não tava alinhado. E aí teve lá o workshop, e aí no final foi feita uma atividade de hipnose, e aí eu falei, eu vou me colocar em auto-hipnose. Coloquei auto-hipnose, e aí comecei a imaginar os chakras alinhados e tudo e tal. Aí você fez o teste? E aí a pessoa fez o teste de novo, tava alinhado. Eu tenho até as fotos aí depois de ele estava alinhado com hipnose. Com a auto-hipnose? Com a auto-hipnose. Então, assim, são coisas complementares, né? Eu falo que a hipnose, ela é
um caminho, ela não é o caminho. Né? Então ela pode ser utilizada e complementar várias outras coisas. E eu acredito que tudo funciona. O que acontece é, a sua mente vai escolher... uma ferramenta para cada coisa também, né? Sim. Igual você falou do sono. Eu conheço muitas pessoas, né? A gente conversa com muita gente que tem problema para dormir, né? E acabam indo por mais fácil, que é tomar o remédio de tarja preta. Sim. Ai, não, isso eu preciso, porque senão eu não vou dormir. Eu falei, meu Deus, a pessoa nem tentou, mas tudo bem, né? Não tem como a gente discutir. Me fala como a hipnose pode ajudar a pessoa a encontrar esse caminho, porque é muito importante. Sim. O sono é reparador, né? Existe ele por um motivo e a gente precisa realmente dele. E começa pela melatonina, né? Meio miligrama, 1 grama e vai subindo. Vai indo, daqui a pouco tá tomando um remedinho de tarja preta lá controlado. Um exemplo interessante, uma pessoa me procurou para tratar insônia. Né? Lá no Brasil, procurou para tratar insônia. Falou, vai tratar insônia, tudo, o que você sente? Falou, não, Roso, todo dia, entre 3h30 e 4 horas da manhã, eu acordo, não consigo mais dormir. Eu falei, mas quando que aconteceu? Quando que começou isso? Ah, tem mais ou menos 1 ano, né? Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Não, teve 1 ano aí que discuti com meu esposo, ele chegou de madrugada, a gente brigou e aí eu não consegui mais dormir. Eu falei, interessante. E essa pessoa, eu conhecia ela, a história, a gente foi amigo de infância e tudo e tal. E aí eu falei, mas vem cá, e seus pais, como é que tá? Sua irmã, né? Ela falou, minha irmã tá bem e tudo, né? Minha mãe já superou a perda do meu pai, né? Meu pai faleceu e tudo. Falou, eu lembro do seu pai e tudo. E como é que foi pra você a perda do seu pai? Ela, a gente morava no mesmo prédio lá, onde a gente morava, lá na cidade que a gente morava, e eu estava casado e tudo e tal. E aí teve uma noite que 3h30 da manhã, é isso, ela mesmo, 3h30 da manhã, minha mãe ligou porque meu pai estava passando mal, e eu fui lá e ele teve um mesma infarto. Achou. Ela teve um infarto, ele teve um infarto e faleceu. E aí depois desse dia, nunca mais eu consegui dormir. Eu falei, bom, já meio caminho andado, vamos fazer o processo. E a gente fez o processo e estava ligado ao fato da infância, né? Dela ter tido um pesadelo, acordou de madrugada e tudo e tal. Fase adulta, a perda do pai só reforçou e aí falou, não, você não vai dormir. Você vai ficar alerta. A partir das 3h30 da manhã, porque vai alguma coisa ruim pode acontecer e você precisa proteger alguém. Que é a questão que eu falei do ganho secundário. Então você tem um ganho em ficar acordado. Você não sabe qual é. Então a insônia muitas vezes está relacionada aos pais que tinham desentendimento, às vezes um pai que chegava bêbado em casa, a mãe que passou mal de madrugada, ou entrou em trabalho de parto, um ladrão que entrou em casa, um pesadelo, várias situações que podem fazer com que a pessoa tenha isso. Né? Aí, além disso, existem outras técnicas que não necessariamente estão relacionadas à regressão, que envolve perdão, né? Envolve outras questões que a gente consegue trabalhar também no processo. Aí, basicamente, a gente tem dificuldade de pegar no sono, depois dorme até 7, 8, 9 horas da manhã. Mas a fase, vou deitar na minha cama e vou dormir, não vai. A mente consciente fica lá trabalhando. Aí aí pega o celular, daí overestimula o cérebro, para ver se o sono vem, né? Então, precisa de ajuda. Sim. Você tem um ganho, né? Uma coisa interessante do processo de hipnoterapia é a gente tem um sistema simpático e o parasimpático. Né? O simpático é o de luta e tudo, e o parasimpático é o de cura, de descanso, né? De se renovar, recompor. Né? Quando um cachorro está lutando com outro, ele não para lamber as feridas, só para depois que a luta acaba. Quando você entra em transe, a sua mente subconsciente entende que você está no parasimpático, você parou de lutar. E aí algumas pessoas, em processos que eu já fiz, depois do processo, dormiram 18 horas sem parar. Aí teve uma que o marido ligou e falou, cara, o que aconteceu? Eu falei, não acorde, deixa, faz parte. E isso se aplica a pessoas que tiram férias, fica doente, tem diarreia, vômito, garganta inflamada, porque a mente subconsciente falou, não, beleza, parou de lutar, vamos curar. E na hipnose a mesma coisa, porque o estado que a gente deveria viver deveria ser o estado de transe, né? Tem um hipnoterapeuta James Tripp, que ele fala que é o contrário, né? Que o que a gente está vivendo agora é o transe, né? E que o outro estado seria o normal. Seria o normal.
Porque enquanto a gente está conversando aqui, a sua mente consciente está processando várias coisas, está pensando no compromisso, o horário que tem que fazer amanhã, que tem que... E o tempo todo a gente está nisso. Quando a gente entra em transe, eu fico hiper concentrado, hiper focado em uma coisa só, e aí eu consigo, minha mente consegue, opa, vamos fazer isso, vamos mexer aqui, tudo e tal. Que é o estado que a gente deveria fazer. Mas isso é exercício também, não exercício. Porque assim, vamos supor, você falou, a gente está conversando aqui, e eu estou totalmente focada na nossa história, não estou pensando nem no meu telefone, nem no meu, nos outros business. Isso. Que é totalmente incomum, porque é natural da gente... Tá, com a cabeça em todo lugar. Mas eu acho que eu ando exercitando a minha mente a estar no presente. Sim. E eu facilmente entro em estado alfa. Legal. Sozinha. E aí, legal. Com respiração, pá. E aí uma coisa interessante dentro do que você está falando é, sempre pergunta, Russo, hipnose é meditação? Qual é a diferença de mindfulness e hipnose? Eu não sou expert em meditação, mas o que eu sei de meditação é muito focado na sensação do aqui e agora, né, de respirar, do presente, né? Na hipnose existe essa questão da concentração, mas é um processo em que eu vou para frente e vou para trás também, né? É que você precisa trazer o corpo no estado relaxado, daí, abrir a guarda, isso, que é o que faz a meditação. Te traz no estado relaxado, na concentração com o seu corpo, que você está sentindo. E ali você consegue descansar, relaxar, enfim, meditar. É isso. Aí dali você parte para onde você tem que ir. Isso. E aí o interessante é que se fala muito em progressão, mas não, em regressão, mas não se fala em progressão. Com a hipnose, eu faço progressões também. Então, recentemente, eu fiz uma palestra e eu peguei uma pessoa e fiz uma progressão com ela. Então, o que acontece? Depressão, a pessoa com depressão focada no passado, pessoa com ansiedade geralmente focada no futuro, né? Então, eu uso isso no processo. Mas lá eu fiz só uma forma de demonstrar como que a mente dela se via daqui 5 anos. Eu vou contar de 1 até 3, você vai abrir os olhos, sua mente vai estar 5 anos à frente, você vai me dizer exatamente como que está a sua vida. Para um processo terapêutico, tem gente que não vejo nada, está tudo escuro. Uau. Que lugar é esse? Eu estou no cemitério, estou enterrado, eu estou morto. É a visão que a mente tem de futuro. E a mente ela vai executar aquilo que ela vê como futuro. Ela vai criar. E aí a gente fez a progressão, a pessoa falou, não, é em 2027. Que dia? 15 de novembro. Onde é que você está? Estou na minha casa. Como é que é essa casa? É assim, tem isso. E, mas não, tem as plantas e tal. E a vizinhança? Não, a vizinhança é muito boa e tudo e tal. Legal. Uma vez que a sua mente já viu o que é e o que você está vivendo, ela já sabe o caminho para você fazer. Então, quando você sai do transe, a tua mente ela já construiu o caminho. Então, eu faço também progressões. Então, qual é o teu objetivo? Porque tem gente que não tem objetivo, ela não tem visão de futuro nenhum. Então, eu estava falando isso pro meu marido esses dias, falei, a gente sabe, muita gente sabe, que é muito interessante e importante que você faça um planejamento do que você quer naquele ano, ou a curto prazo, médio prazo. Eu sei disso faz muito tempo, nunca fiz. Nunca fiz. Tô sendo honesta aqui, né? Vai ficar gravado isso. Vamos descobrir o que é que está acontecendo aí. Vamos fazer uma hipnose aqui. E eu falei, como a gente vai chegar em tal ponto se a gente não desenhou, não traçou, não pôs na nossa mente, não deixou no nosso coração? Vida agitada. Eu falei, não, peraí, vamos parar, que até agora não funcionou. Você percebeu? Ele, putz, é verdade. Eu falei, então vamos começar a trabalhar isso, imaginar como a gente quer chegar daqui. É muito legal, é importante. A gente pensa, eu preciso voltar lá pro passado. Legal, vai curar, mas e o resto? Sim. E aí o interessante é que eu uso isso para validar o processo, para ver como é que a pessoa se percebe. E eu uso isso muito na minha vida. Então, em 2016, a gente conheceu o Canadá, né, eu e minha esposa, e eu falei, a gente vai migrar. Ela, quando? Foi 2022. Ela, tá bom. Só que a minha esposa, ela isso aí... você falou assim, meu marido toma conta disso. 2022. As minhas filhas, né, a história das minhas filhas que fez com que eu mudasse minha forma de ver a vida, ela engravidou de gêmeas em abril de 2013 e o pré-natal era para 28 de janeiro de 2014. A data do nascimento. 28 de janeiro de 2014. E aí ela perdeu em setembro
E aí a gente passou por um processo e tudo e tal. Quando foi em Esse é um 2000... forte impacto emocional que faz o paizinho e a mãezinha mudar a visão de vida. Exatamente. E aí, sempre assim. em 2014, ela engravidou de novo, da minha mais velha, pré-natal, 28 de janeiro de 2015. Você tá brincando? E aí ela nasceu no dia 28 de 2015. E aí, quando foi em 2016, ela engravidou da mais nova, né? Pré-natal, 28 de janeiro de 2017. Vocês combinaram o dia, de fazer essas crianças, não é possível. De 2017. Só que ela nasceu dia 21, 7 dias, né? 7 dias da criação. Porque era assim. E tinha que ser assim. Porque era assim. Mas muitas das coisas que eu quero, planejo, eu coloco. Nem sempre é 100%, obviamente não é 100%, mas eu coloco e falo, guia, né? Vai acontecer, eu já estou vendo acontecer e vai ser assim, assim, assim. E a minha esposa fica assustada, ela fica muito assustada, porque eu falo, ó, vamos... Você faz como uma autossugestão? Uma ou autossugestão, você se coloca uma mesmo no estado, relaxado? Entro em auto-hipnose, dou a sugestão, tem uma técnicazinha para você ler o que você quer, mas eu me dou a sugestão e eu começo a visualizar o que eu quero e me visualizo fazendo. E é interessante, porque a gente já entra em outras questões que parece que as coisas começam a acontecer, consciente ou subconscientemente ou inconscientemente, tudo começa a acontecer e a sua mente começa a trabalhar para que você busque as coisas e para que comece a acontecer e é incrível. Tem gente que fala assim, o universo conspira ao favor de quem sabe para onde quer ir. Pode ser. Pode ser usada essa frase mais rasa, assim, que realmente... É importante saber para onde quer ir, né? Sim, sim, mas eu acho que a sua intenção e você buscar dentro de si as respostas das coisas e você buscar o seu eu, acho que também faz muita diferença, porque a gente começa a dar sugestões para a gente, né? Imagina você passar por um processo traumático, você está vivendo uma fase difícil da sua vida, naquele momento ali que você está ali chorando, desesperado, você mesmo dá a sugestão para você, eu prefiro morrer, eu prefiro isso, eu prefiro... A sua mente, ela vai reconhecer isso. Você quer morrer? Tá bom, então vou dar um jeito. Vai dar um jeito, e ela vai reconhecer isso e ela vai trabalhar para que isso aconteça. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Esse é um ditado muito velho, mas é muito verdade. Com o que fala. Sim. Né? Você fala toda hora a mesma coisa, usa esse poder da palavra para coisa boa, porque é o mesmo trabalho, você vai ter. Sim. E o interessante dentro disso o estado de hipnose, ele é equiparado ao estado, entre o estado de vigília e o estado de sono. Então, quando você chega em casa e começa a se preparar para dormir, e tudo, nessa hora você começa a entrar no transe, até entrar no sono fisiológico. Então, tem pessoas que gostam de dormir com a televisão ligada. Mas só porque seu fator crítico está baixo. Aí você vai recebendo tudo. Vai só recebendo. E aí muitas vezes a sua mente, você começa a viver, experimentar e fazer coisas que você nem... Nossa, por que será? Não sabe, não tem na consciência o que está fazendo. Disso. Você conhece aquele escritor Joe Dispenza? Sim. Ele fala para você fazer autossugestão exatamente nesse momento. Pré-sono, né? Você deita, você relaxa e faz autossugestão, ele ensina nos livros dele, nas técnicas dele. E é sensacional. Legal. É exatamente o que você falou. Legal. E o interessante é que a hipnose, como eu falei, ela é comum, só muda de nome, de formas e de abordagens, mas ela está presente em muitos lugares, né? Muitos lugares, né? Recentemente eu peguei um livro de uma religião falando sobre hipnose. Legal, né? E às vezes muitas pessoas da própria religião têm um pouco de preconceito, mas tá lá, tá escrito, né? E tudo, então assim... As pessoas no geral têm preconceito, né? Os religiosos, os não religiosos. Eu acho que vem muito da nossa civilização ter medo do desconhecido, né? Por isso que é importante buscar conhecimento. Sim. Né? E eu forneço áudios para as pessoas que eu fazia atendimento, eu passava um áudio que tem um efeito tridimensional, que eu gravo no equipamento e tudo, para ela experimentar para ela experimentar como que é a indução, né? A indução que eu uso, a indução de Dave Elman, né? Porque a hipnose, ela vem... Quem é o pai da hipnose? Vem do Egito Antigo. Os egípcios usavam câmaras, né? Eles acreditavam no deus Hipnos, e eles tinham câmaras do sono, e eles acreditavam que quando as pessoas iam para essas câmaras e dormiam, elas se curavam.
E aí, a partir disso, um cara chamado James Braid desenvolveu a hipnose. Estudou isso, estudou foi e criou decodificar. isso. Aí a hipnose ela foi subdividida em fascinação, que é a utilização da hipnose, você olhando no olho da pessoa com um objeto luminoso na testa, né, uma técnica. O mesmerismo, né, o magnetismo do Mesmer, e a hipnose. E aí a hipnose ela tem duas linhas. Ela tem a ericksoniana, né, do Milton Erickson, da costa, sempre confundo, da costa oeste, né, pro lado lá de Los Angeles, oeste. E a hipnose clássica, que é do Dave Elman, que é da costa leste, que é daqui. Isso. Dave Elman, ele já faleceu, o filho dele ainda é vivo, Larry Elman, né, eles vivem aqui na Carolina do Sul, ele e a Cheryl Elman. Eles têm cursos de hipnose, e aí ele tinha, quando ele começou a fazer atendimento de hipnose, pesquisas e tudo, né, tinha um vizinho dele que se interessou e queria aprender. E ele falou, não, você é muito novo para aprender, você não vai aprender. Não, deixa, e ficar batendo na porta dele, perturbando. Aí um dia ele falou, não, eu vou te dar um gravador, você vai gravar todas as minhas sessões, né. E esse menino se chamava Gerald Kine, né, ele chama de Jerry Kine, ele faleceu. E ele fundou uma escola de hipnose muito famosa, que é uma das mais reconhecidas no mundo, onde eu fiz a minha formação, né? E ainda tem o instituto dele, tudo, e ele tem ele desenvolveu o modelo da mente e tudo, e fantástico. Mas não é nada, é muito comum, assim, muito, muito comum. Mas uma vez que você aprenda e usa a seu favor, você pode usar na sua vida, e uma coisa interessante é que você pode usar para negócios também. Existem técnicas, né, que eu consigo usar dessas técnicas para persuadir as pessoas só olhando para as pessoas. Então, depois eu vou te ensinar, viu? O pessoal vai ficar curioso. A gente vai fazer, né? a gente pode fazer alguma coisa que eles possam ver. Tranquilo. Eu não sei se eles vão conseguir entender o que vai acontecer. Tranquilo. Eu não sei porque as pessoas têm curiosidade. Olha, gente, não é aquele negócio que faz assim, você vai cair no sono muito pesado. Isso é coisa de desenho animado. O interessante é que tem coisas simples para explicar e quem está assistindo pode fazer, né? Eu vou pedir para você ficar numa posição confortável, colocar os pés no chão, você pode colocar a mão na mesa ou as mãos nas pernas, como ficar mais confortável para você. Isso, eu vou pedir para você fechar os olhos, aí quem está assistindo pode fechar os olhos também. Respira fundo, inspira, expira, mais uma vez, inspira, expira, isso. Mais uma vez, inspira, expira, isso. Agora eu quero, Flávia, que você, nesse estado de relaxamento, se sentindo bem, se sentindo tranquilo, quero que você, com o poder da sua mente, imagine um lugar. Esse lugar ele pode ser um lugar criado, pode ser um lugar que você já foi, pode ser um lugar que você queira ir, né? Pode ser qualquer lugar. Eu quero que você imagine esse lugar e comece a caminhar por esse lugar, né? Você vai perceber que, na verdade, nesse lugar existem várias gôndolas de frutas. Várias frutas bonitas, frutas bem, você olha assim, nossa, que fruta bonita. E você caminhando por essas gôndolas, você vai perceber que logo aí na sua frente tem uma gôndola de limão. Tem vários limões aí, né? Só de você olhar para esse limão, você já vai sentir aquele travamento assim, sabe? Aquele trava-língua. E eu quero que você veja que do lado dessa gôndola de limão tem uma faquinha. Aquela faquinha que a gente usa para descascar laranja, descascar limão. Quero que você pegue essa faca. Escolha o melhor limão que você achar aí. Quero que você parta esse limão ao meio com essa faquinha. Quando você partir, talvez até espirrar um pouquinho de suco, de sumo em você, você vai perceber que você vai sentir aquele cheiro do limão. Eu quero que você pegue uma banda desse limão, leve lentamente até a sua boca. Percebendo quanto mais perto chega, ele vai começando a salivar, aquele gostinho, sabe, aquele cheirinho do limão. Eu quero que você agora esprema uma gota de limão na sua boca. Isso. Mais uma gota, sentindo aquele azedinho do limão. Vou contar de 1 até 3, vai abrir os olhos sentindo muito, muito, muito bem. 1, 2, 3, abre nos olhos. Sentiu o gosto do limão? A boca da Quem está assistindo? O que acontece? Você que está assistindo, você fechou os olhos, se concentrou e focou, né? Ignorou qualquer outra coisa. Eu te coloquei no estado de relaxamento e eu te dei uma sugestão que a sua mente aceitou. A gente não tem limão aqui, eu não tenho suco, eu não tenho nada, mas a sua mente criou
o gosto e o sumo de limão, porque já é conhecido por você. E quando é algo que eu não conheço, como é que funciona? Dá um exemplo de algo que você não conheça. Alguma fruta que eu nunca comi, por exemplo. Por mais... Um exemplo. Vai, fala. Por mais que você não conheça, a sua mente, ela tem uma forma de representar. Porque dentro da sua mente existem zilhões de informações. Então, se eu falo para você, não, agora você vai experimentar um maracujá, e você nunca comeu um maracujá, mas alguém já falou para você comer um maracujá. Você já viu num programa que maracujá tem um gosto cítrico, que é assim, que é assado, que parece com tal fruta, tá? Você vai criar, né? Então você sempre tem a referência das coisas, por mais que você não tenha experimentado. Aí a mente cria. A mente ela vai criar, entendeu? Que legal. Agora vamos falar de business. Como é que você aplica de uma forma, óbvio, né, que tem que ser de uma forma muito discreta, com muito respeito, numa reunião de negócios? Não é o rapport. Não, existem, é um pouco complexo, acho que, eu não sei se vai dar tempo, porque é muito assunto, mas é uma técnica que, deixa eu explicar o princípio por trás. O que acontece? Existe uma técnica chamada EMDR, que é Eye Movement Desensibilization and Resignification. É uma técnica, foi desenvolvida por uma pessoa, que ela acredita o seguinte: quando você dorme, você entra no sono REM, né, que é o estado mais profundo do sono. Sim. E quando você entra no sono REM, o seu olho começa a fazer isso aqui, né? E aí, essa técnica acredita que quando o seu olho faz isso, a sua mente começa a processar e ressignificar as coisas. E provavelmente você está no estado de transe e o seu fator crítico está rebaixado. Então, o que acontece? Na psicologia, no Brasil, essa técnica é usada só por psicólogos, né, pessoas habilitadas. Eu peço para você pensar num problema e eu começo a fazer isso aqui, ó. Agora eu quero que você pense nesse problema. Você vai perceber que ele vai diminuir completamente e você fica olhando para um lado, pro princípio do pêndulo, no final muda só o nome. E à medida que você vai fazendo isso, só no REM, para um lado para o outro, vou ressignificando, eu vou desensibilizando isso. Esse é o princípio. E o que acontece? Quando eu vou conversar com alguém, né, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver se você entraria, né, nessa, porque também não é 100%. Olha nos meus olhos, né, e me fala o que você está achando até agora do que a gente está falando sobre hipnose e como é que está sendo para você. Pode falar. Eu estou achando sensacional. Legal. Eu poderia te dar sugestões. O que acontece? Quando eu falo para você olhar nos meus olhos, eu não olho no seu olho, eu escolho um ponto aqui e isso vai gerar uma confusão mental para você. Porque você não vai conseguir fixar o olho em mim. O que você vai fazer? Assim? Você vai ficar para um lado do outro, olhando os dois olhos. Tentando achar buscar um ponto. O contato. Isso. E aí, durante isso, eu consigo te dar sugestões. Porque quando você está fazendo isso, o seu fator crítico está rebaixado. Adorei a dica! Pega a dica aí, galera! E aí, quando você está fazendo um processo de negociação, a gente vai conversar e eu vou falar, não, Flávio, mas você não acha melhor a gente reduzir um pouco? Porque, veja bem, eu não tenho condições de arcar com esse valor para esse projeto, mas talvez se você me der um pouco mais de prazo e você... Isso vai lá para o subconsciente. Então, você consegue usar essa técnica para business, por exemplo. Mas tudo pode ser... Convencer o cara a comprar seu produto, seu serviço, te contratar. Mas, gente, é uma forma legal de fazer. Ninguém está sendo maldoso aqui usando de má fé. E na programação neurolinguística tem uma técnica chamada Eyebrow Flash, não sei se você conhece, que é um estudo que foi feito que entre os macacos, que são os parentes mais próximos, os primatas, eles se reconhecem e confiam entre si quando você faz um movimento com a sobrancelha. Então, toda vez que você vai conhecer alguém novo, pela primeira vez, né? Tudo bem, prazer, meu nome é José. Faz isso aqui discretamente. A mente subconsciente vai reconhecer que é um amigo, que é uma pessoa confiável. Então, pra quem usa Botox, já perdeu essa vantagem. Já perdeu essa vantagem. Gente, eu estou sem Botox. Oi!
Então você faz, mas bem Discretamente. Opa, então Normalmente vez, a gente mexe muito, né, pra falar. Toda vez que eu conheço Mas alguém quando vai novo, conhecer... toda vez que eu não vou... E aí, tudo bem? Tudo e tal. Automaticamente, não sei porquê, mas eu gostei tanto dessa pessoa. Nossa, que pessoa Você criou legal. um link, né? Você criou uma conexão com a você pessoa. Você criou uma conexão. Né? E por Olha aí só vai. quanta ferramenta importante. Porque às vezes você precisa se conectar. Você quer fazer negócio com aquela pessoa, ou, né, seja qual for o motivo. Às vezes até conquistar uma gatinha nova, você precisa ser simpático e chegar na pessoa e você já dá uma levantadinha assim básica. E para fazer conexões, um livro que eu recomendo muito, muito legal é do Dale Carnegie, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É fantástico. Ele era sensacional, né, aquele quer cara. fazer conexões. Mas aí são duas ferramentas simples, bem simples mesmo, que você pode usar no dia a dia, no negócio, na sua vida pessoal. E como eu falei, eu sou apaixonado por hipnose. Na verdade, eu vejo que você é apaixonado pelo autoconhecimento e pela aquela coisa científica e buscar estudar. Eu também gosto, eu sou apaixonada, amo. Então, vamos lá. O que você faz aqui em Orlando, assim? Você tem como atender as pessoas, as pessoas podem te procurar. Sim. Na descrição do vídeo eu vou deixar o e-mail dele, qualquer meio de contato que ele queira me autorizar que eu coloque. Você pode atender as pessoas, pode ajudar as pessoas. Sim. Basicamente o processo ele envolve de 1 a 3 sessões. A primeira sessão eu vou explicar todo o processo, como funciona. Vou fazer um aprofundamento, colocar a pessoa em transe e dar sugestões para que ela perceba como é. Eu vou esquecer meu nome para sempre, mas como é que é esse negócio da hipnose, né? Não funciona assim. E aí eu dou a oportunidade da pessoa experimentar. Então, uma vez que ela decida, não, faz sentido para mim, vou continuar, aí a gente dá sequência no mesmo dia, se ela quiser e tiver tempo, ou a gente marca uma segunda sessão para fazer. E aí depois da segunda sessão a gente marca um retorno com 30 dias. E você acha que, tipo, 2, 3 sessões a pessoa consegue desbloquear um problema de sono, ou um problema de comportamento empreendedor, que é o caso que eu falei? Sim. O interessante é que eu trato um tema por vez, então, só que muitas vezes mais de uma coisa está relacionada. Então, e você consegue identificar? Sim, porque eu pergunto o que mais gera desconforto para a pessoa. Não, eu quero trabalhar insônia, eu quero trabalhar concentração, e eu quero trabalhar minha alegria, por exemplo. O que mais te causa desconforto? Não, é insônia. Então vamos trabalhar insônia. Só que aí, em função da insônia, o foco, concentração está relacionado. Às vezes outras coisas estão relacionadas, mas eu trabalho uma questão por vez. Que legal. Cada questão é um processo. Né? Eu já vou deixar marcada a minha consulta. Tranquilo. E aí geralmente eu passo esses áudios, né? Um áudio que é uma indução de Dave Elman, que é um processo que a gente faz de relaxamento e tudo, para a pessoa entender, a mente já acostumar com a minha voz, e para ela ver se faz sentido ou não, né? Porque algumas vezes as pessoas vêm, fazem o processo, eu não sei, acho que nem todo mundo se identifica com tudo, né? E aí como eu falei, é um caminho, né? Não é o caminho, então existem outras formas de fazer. Mas eu acho que até um caminho tipo, bem rapidinho, né, de se resolver as coisas, porque você vai para uma terapia, para uma análise, você leva anos e às vezes não acha o fio da meada. Você não acha qual foi, você não consegue ressignificar, não estou falando mal de nenhum tipo de terapia, mas às vezes a gente está numa situação que a gente precisa, tipo, de alívio. Eu preciso dormir, por exemplo. Né? O que acontece... Eu preciso perder o medo de dirigir, que a gente tem medo de dirigir. Medo de altura. Eu não ando de elevador, porque eu não sei porquê, mas eu tenho pavor de elevador. São coisas que dificultam o dia a dia da pessoa, né? E precisa ser resolvido rápido. O interessante das outras terapias é, como eu falei, são caminhos. E algumas pessoas vão conseguir resolver, por quê? Porque a minha irmã resolveu o meu problema com a terapia tal e levou 1 ano, então se eu tenho o mesmo problema, eu vou resolver da mesma forma. E às vezes funciona porque é o que a mente dela acredita que vai tem funcionar. essa também. Ela acredita e vai funcionar e ponto. Como existem vários lugares com técnicas que fazem isso e que funciona. A questão é a melhor forma? Isso vai voltar um dia? Porque no processo de hipnoterapia o que eu menos quero é que as pessoas fiquem dependentes de mim. Eu como terapeuta não quero ninguém dependente. Me ajuda aqui, eu preciso dormir hoje. Fala, durma e que... Não quero. Eu quero que as pessoas encontrem
as respostas dentro delas, né? Não depende da vida toda de um terapeuta, não. Quando que eu tiver, eu vou lá, né? E eu falo muito dessa questão de auto-hipnose. Você começa a treinar, você mesmo resolver suas questões internamente, né? Que acho que é a ferramenta mais fantástica que a gente tem de desenvolvimento, cura, é o nosso... Tá tudo dentro da gente. Tudo dentro Eu da sempre gente. falo isso. Tá tudo dentro da gente. Tá né? tudo dentro, as pessoas procuram fora, mas... a gente vai indo, né? Passo a passo. Faz parte. Né, mas é sensacional. Eu sempre falo assim, se cada ser é um ser único no universo, não é o que vai funcionar pra mim que exatamente vai funcionar pra você. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Sim. Então a gente não pode ter um modelo. Eu acho que existem os estudos pré-estabelecem 4, 5 modelos que é uma média do que funcionou para a humanidade e tal, mas pode ser que seja diferente. O interessante é que eu tenho duas coisas. O interessante é que eu tenho um amigo que ele é neurocirurgião, ele é hipnoterapeuta e tudo, né? Ele é um cara assim fantástico. E uma coisa que ele falou para mim que marcou muito assim, né, o meu pensamento. Ele fala que a única teoria comprovada é a da evolução humana, porque todo mundo um dia nasceu e cresceu. O resto não tem como comprovar, porque para você comprovar você teria que fazer com quantos bilhões de pessoas para comprovar. Só vivos. Hoje a gente tem 8 bilhões no planeta Terra. Teria que fazer com 8 bilhões para nascidos, né? Aqui, ó, encarnados. Fora... Você teria que fazer com 8 bilhões, né? E a outra coisa interessante falando ainda do processo, eu só consigo trabalhar o que a pessoa quer trabalhar. E algumas vezes a pessoa fala, eu quero parar de fumar. Por que você quer parar de fumar? Não, porque a minha esposa falou que se eu não parar de fumar, ela vai se então separar. Ele não quer. Ele não quer. Parou. Não acabou. adianta. Não, mas eu quero, eu vou pagar a flor. Não quero, não quero. E às vezes tem casos que a gente vai fazer, mas a pessoa não quer sair daquilo. A mente subconsciente não quer. E aí eu falo, olha, talvez você ainda não sofreu o suficiente para querer fazer a mudança. Chega a hora, né? Não dá. Chega a hora que a chave vira. A pessoa vem, ela quer pagar, conscientemente ela está fazendo o processo que tem que ser feito, porque existe uma pressão e tudo, mas não funciona. Mas ela não quer, porque às vezes a depressão dela vai gerar uma dependência emocional, as pessoas vão dar mais atenção, vão cobrir uma lacuna que o pai deixou quando abandonou a família, e a depressão é o que vai manter isso, por exemplo. Então ela não quer resolver. Não adianta. Não, mas porque não vai resolver. E eu sou muito sóbrio nessas relações, porque eu também não quero o dinheiro. Mas é muito legal isso da sua parte, muito nobre. Se você não quer, você não quer resolver, eu não vou te atender, procura outro profissional, então. Não porque é meu tempo, é o tempo da pessoa. E você vai ser um profissional frustrado, tipo, ou se sentir, eu enganei o cara, porque ele não vai resolver. Então, eu não preciso só do dinheiro, né? Mas esse é o ponto. Então, no Brasil, eu atendia menos, era um público um pouco mais diferenciado, justamente por conta disso. Então, tinha colegas que atendiam com um valor diferenciado e tudo, mas meu negócio era atender as pessoas que realmente estão engajadas e querem resolver. Né? Não estão só pelo... A gente ouve falar isso desde o coach, né? Você não vai fazer alguém fazer coach, a pessoa tem que querer a mudança na vida dela. Mas é isso. Então, não, vem aqui, vamos resolver. Não funciona, não funciona assim. E eu sempre uso períodos de atendimento, eu não atendo por hora. Então, se a gente marca à tarde, é a tarde toda. Pode levar 1 hora, como já tive sessões que levou 5 horas. Meu Deus. 5 horas. Porque também você não pode quebrar no meio, que tá resolvendo um monte de coisa, e tá vindo e tá vindo. Não tem como você falar assim, olha, acorda aí, porque já deu o horário. Batata frita, hambúrguer, refrigerante, ok, pode ir próximo. Não, pra mim não funciona. Né? Eu atendia de manhã, parei de atender de manhã, porque aquela questão que eu te falei da mente consciente, né? Ia pro processo de pegar filho na escola. Não pegar filho na escola, pegar filho na escola. Vai demorar. Não, mas aí quando você tem responsabilidades, né, não adianta. Não dá. Né? Então eu sempre faço por período. Então é à noite, é à tarde, é o período. Você separa aquele time frame e faz o... Que legal, sensacional. Gente, adorei, obrigada. Você tem algum recado final, algo que você gostaria de deixar aqui registrado? Um recado, uma mensagem? Algo do seu coração? Não, é como eu fiz, né? Eu recomendo a você que busque dentro de você as respostas e que dentro dessa busca você encontre a melhor ferramenta para facilitar você encontrar a resposta que você tanto busca, mas está tudo aí. Está tudo aqui, né? E você já é hipnotizado há muito tempo e não sabe. Cuidado com a televisão. Eu sempre pergunto, você é casada há quanto tempo? Não, 20 anos. 20 anos de trânsito.
hiper focado e concentrado no elemento só. É um transe, 20 anos em transe, né? Belo hipnotizador. Alguns saem do transe, voltam, tá mais, tá ali focado ali. Sensacional, sensacional. É isso. isso aí. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui. A gente tava marcando, tentando marcar um tempão, mas foi maravilhoso. Legal. Gratidão imensa por você ter compartilhado sua história, tudo aquilo que você faz. Muito obrigado. Obrigado você pela oportunidade e obrigado também para você que está assistindo. Espero que tenha mudado pelo menos 1% na vida das pessoas que têm assistido, que tenha mudado alguma coisa, tenha gerado alguma reflexão, né? Esse é o intuito do canal. Eu tô aqui gravando entrevistas e bate-papo com as pessoas porque eu quero levar plantar essa sementinha de, olha, tem isso. Sim. Sim. Né? Porque não é por causa dessa conversa que você já tirou toda a sua ideia sobre hipnose. Vai estudar. Interessou? Vai procurar saber mais. É só uma semente. É isso. Né? Que eu tô tentando plantar, assim. E eu sei que esse campo é fértil. Legal. Porque a gente lida com o ser humano, né? Então... E outra coisa, então, se vocês quiserem encontrar ele, vocês vão encontrar. Vou deixar o contato dele na descrição do vídeo. E até breve. Muito obrigada. Obrigado a você. Muito obrigada. Tchau.